Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Viva do Yoga. Hoje o episódio 9. Qual a linguagem evitar na sala de yoga? Na verdade, eu vou trabalhar mais profundamente, não é só a linguagem a evitar na sala de yoga, mas a linguagem a utilizar que facilita a conexão com seus alunos. Eu estou aqui com esse computador, com o celular que vai direto para o Instagram e com outro computador aqui que tem o meu mapa mental para que a gente faça isso tudo direitinho. Claro, você professor de yoga, gosta, né, tem esse projeto de viver do yoga. Esses professores que já vivem do yoga já estão bem, parabéns, e aqui eu estou a ajudar esses que querem ainda melhorar e aqueles que são professores de yoga, mas que ainda não conseguem viver do yoga. É preciso uma série de conhecimentos, uma série de atitudes, de valores, para que a gente consiga essa jornada. E eu estou aqui para ajudar. Ontem nós comemoramos 22 anos da minha escola aqui em Campinas, que está indo muito bem, e eu tenho 41 anos de yoga. E nessa jornada viva do yoga, eu compartilho esse meu conhecimento. Então, vamos lá. O que é? A linguagem que você deve usar em sala de aula, ou a linguagem que você deve usar na sua comunicação, na escola, fora dela, a linguagem que eu estou usando aqui, por exemplo, ela tem que ter alguns valores, né? Primeiro, ela tem que ser compreensível para o seu público, para as pessoas que você dá aula. A nossa escola aqui em Campinas, como é uma escola muito antiga, tem públicos diferentes. Então, a linguagem que eu utilizo é uma linguagem adequada para cada público. Então, vamos imaginar, você trabalha com surfistas, que linguagem você vai utilizar? A linguagem que os surfistas usam, os mesmos valores, as mesmas ideias, as mesmas gírias, sabe? Para que você seja compreensível, compreendido. Qual que é a linguagem se os meus alunos são executivos, se são donas de casa, se são enfim, tem um grupo específico, são artistas, por exemplo, né? Tem aquelas coisas típicas, aquelas expressões típicas de cada métier. E aí, a melhor linguagem para você utilizar da forma, né? Pensando só na forma, é essa linguagem que as pessoas entendem. Dentro dessa linguagem, eu tenho a linguagem da conciliação e a linguagem do conflito. E aí eu já saio um pouco da forma e entro também em conteúdo. Conteúdo, linguagem da conciliação e linguagem do conflito, eu falo mais daqui a pouco. Venha, continue comigo que a gente vai falar, né? Por que que é importante você usar a linguagem que os seus alunos utilizam? Porque gera empatia. Né? Quando, esses dias eu lia um livro de uma aluna nossa, Luilin, né? Prata é o Novo Preto, é um livro de contos, e aí os meus pais eram gaúchos, e aquela linguagem do Rio Grande do Sul, meus pais falavam. Quando ela começa um conto com um personagem que é um gaúcho, eu me identifico. Nossa, é a linguagem que os meus pais falavam comigo, você percebe? Então, quando você usa uma linguagem, não só que o aluno entenda, mas que o aluno utiliza aquela linguagem, gera conexão, gera empatia, gera somos do mesmo grupo, estamos juntos. E isso é muito importante, essa conexão, para que eles continuem. Onde a gente se sente acolhido, onde a gente sente que faz parte, onde as pessoas têm valores semelhantes aos nossos, a gente gosta de estar ali e de ficar. E é claro que os valores são conteúdos mais profundos, mas a linguagem, via de regra, expressa, né, os meus valores, as minhas ideias. Então, o grande valor, né, que você precisa utilizar é a empatia, a conexão. Por isso, usa os termos, as palavras, a comunicação. E o que não é? A gente não pode utilizar a linguagem do conflito.
Porque se você utilizar a linguagem do conflito em vez da linguagem da conciliação, né? Então, veja, quando eu penso em linguagem, eu tenho dois, né, assim, tenho a forma são as metáforas, as figuras de linguagem, o vocabulário que eu uso, forma, e aí o conteúdo. O conteúdo é linguagem da conciliação, linguagem do conflito, é um dos elementos muito, muito, muito relevantes. Então, quando você pensa em linguagem que você usa na sua escola com seus alunos, você tem que pensar nesses dois elementos. A forma, que é menos importante, mas é também importante, e o conteúdo, que é fundamental, né? Para você se comunicar bem. Boa comunicação facilita muito. Bom, benefícios desse tema, né? Por que a linguagem, quais os benefícios que a linguagem gera? Né? Gerar identificação, empatia, conexão, já falamos, né? Objeções. Uma objeção que alguns professores dizem, e eu sempre olho aqui para o meu mapa mental para não esquecer nada, a linguagem que eu uso é a que me agrada e pronto, o espaço é meu e eu falo como eu quero, eu me expresso como eu quero. Bom, aqui nós entramos num ponto muito relevante que sempre vale a pena frisar, que é, eu quero viver do yoga. Se eu quero viver do yoga, eu tenho que estar inserido, eu tenho que entender os meus alunos. O yoga não é para mim, eu já sei, quer dizer, já sei, todos nós professores sabemos alguma coisa, mas temos que melhorar. O que eu quero é ensinar. E quando eu penso em ensinar, eu tenho que sair do meu paradigma como eu quero ensinar. Não é como eu quero ensinar, é como eu faço, o que eu faço para que as pessoas compreendam o que eu ensino e evoluam, e melhoram. Então, quando eu ensino, mais importante que os meus valores é os valores de quem, para quem eu ensino, para que eu possa fazer de uma forma adequada, de uma forma correta, que as pessoas entendam. Quando elas compreendem, né? Ah, é dessa maneira? Sim, é dessa maneira. Elas tendem a fazer aquilo que elas já querem, né? Já estão querendo fazer yoga, mas se elas compreendem, se elas simpatizam, é muito mais fácil. Portanto, né, eu falo como eu quero, sim, eu posso usar esse mecanismo, sim, mas eu vou ter problema, eu vou ter menos aluno e talvez não viva do yoga. Né? Bom, como? Explique um jeito errado de executar esse tema. Não compreender o grupo, não compreender a cultura daquele grupo, os valores daquele grupo. Então, se eu não compreendo, se eu não entendo ali, eu uso uma linguagem que eu acho mais adequada, melhor, mas eu não compreendo. Bom, um jeito correto de fazer é essa ideia, você entender para quem você está ensinando, a linguagem, as palavras, as metáforas, isso nós já falamos, e se comunicar com aqueles valores. Bom, como escreva um pequeno passo que você pode fazer agora, né, para já começar a utilizar isso. É observar como os seus alunos se comunicam entre eles. Né? Eu estou dando uma aula ali, para os meus alunos, aí os meus alunos estão conversando depois da aula, antes da aula, que tipo de linguagem eles utilizam, quais são os valores, e claro, você não vai apenas copiar, você vai entender, não é copiar, né? Você vai entender a linguagem que eles usam, as metáforas e coisa, e vai utilizar a mesma linguagem e as metáforas para ensinar yoga, sabe? Então, eu poderia dizer assim, faça esse asana aí, né? Ah, tem que fazer esse asana, faça desse jeito. Ah, se você pega, dependendo a cultura que a pessoa foi criada, alguém mandou, eu tenho que obedecer. Dependendo da cultura da pessoa, diz, não, o professor é um orientador meu, não é quem vai me dar ordem, que eu sei o que é bom para mim e o que não é. Então, aquelas orientações que o professor me dá e são importantes para mim, eu faço. Aquelas que não forem, eu não faço. Você percebe a diferença? E aí a linguagem eu posso dizer, faça esse asana, que tem que fazer, vai lá, se está doendo, não importa. E a outra maneira de dizer assim, olha, esse asana é importante. Se você fizer desse jeito, é mais leve. Se você fizer desse jeito, é mais difícil. Ou escute o seu corpo.
para ver se ele consegue fazer, até onde você pode ir. São orientações completamente diferentes, são maneiras completamente diferentes de ensinar aquilo que você tem a ensinar. Bom, então isso você já pode observar. Como os alunos conversam entre eles, né, para você entender, e quais os valores daquele grupo para você, então, colocar o yoga dentro desse contexto. Então, vamos às perguntas. O que é? Algumas coisas eu já respondi. Eu tenho uma série de perguntas que normalmente as pessoas me fazem, e algumas perguntas que as pessoas não me fizeram ainda, mas eu sei que é importante, então eu coloco aqui. Não é só a forma. Lembrar-se que a linguagem é forma e conteúdo. E o conteúdo é a principal coisa. Se eu erro na forma, os meus alunos me desculpam. Então, se eu estou com um grupo de garotada ali, que fala aquelas gírias que às vezes eu não entendo direito, e eu falo como eu estou falando agora, eles vão compreender. Não vai gerar tanta empatia, não vai gerar tanta conexão, mas eles vão entender. Agora, se eu erro no conteúdo, aí vai dar problema. Então, coisas que o professor de yoga não pode errar. Primeiro, uma linguagem preconceituosa. Não pode ter preconceito numa linguagem de um professor de yoga dentro da sala, fora da sala, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Não pode ter erro que tenha preconceito. E o preconceito aqui, hoje você sabe, o preconceito são em vários fatores. Preconceito de raça, cor da pele, preconceito de opção sexual, preconceito de escolha religiosa, sabe? O indivíduo tem uma determinada escolha religiosa, filosófica, né? Então, a linguagem não pode ter preconceito. Claro, você sabe, a Constituição de 1988 considerou preconceito como crime inafiançável. O que significa dizer? Se você faz uma piadinha, que antigamente, quando eu era criança, eram piadinhas normais, comuns, hoje você vai na cadeia. E você pode responder em liberdade só se o juiz autorizar, porque é crime inafiançável. Esses tempos eu olhava o Cacete e Planeta, né? Aqueles programas que tem no YouTube, né? Se você gostava do Cacete e Planeta. E aí, década de 90, muitas daquelas piadas hoje nem inconcebível, porque são preconceituosas. Então, você não pode utilizar na sua linguagem preconceito. Isso tem que tomar muito cuidado. Esses dias eu brincava com os meus alunos, eu brinco com isso porque a gente precisa, a vida precisa ser divertida. Quando tem um aluno vai fazer uma coisa muito bacana, né? E eu digo, estou com uma inveja azul. Azul, né? Antigamente a gente usava outra palavra, né? Para dizer, só que essa outra palavra hoje não é mais confortável. É uma palavra que pode ser preconceituosa. E aí, veja que está lá, não sei se você sabe o que você está falando, do que eu estou falando, mas se você não souber, paciência, porque eu não vou usar essas palavras. A gente não pode ser preconceituoso. Então, eu estou com uma invejinha azul, né? Porque inveja azul não ofende ninguém, né? É uma brincadeira. E veja que às vezes você usa algo que já está incorporado dentro de você, e as pessoas que têm um pouco mais de idade, como eu, a gente tem muitos dizeres populares que são preconceituosos no dia de hoje. Então, não pode usar, você tem que tomar, professor de yoga, muito cuidado ao falar com os alunos, ao falar nas mídias sociais, né? Uma comunicação que é pública como essa, de não ter preconceito. Bom, faz de conta que você errou, se enganou e numa linguagem ali foi preconceituoso. Pede desculpa o mais rápido possível. Eu errei, eu não devia ter usado essa expressão, e beleza. Outra coisa que você não pode fazer, professor Diogo, não pode, é uma linguagem que não seja inclusiva.
O professor de yoga tem que usar uma linguagem inclusiva. A gente não pode discriminar ninguém. A gente não pode. Uma vez veio uma pessoa me perguntando se um cadeirante podia fazer yoga, né? Um cadeirante. O cara não tinha o movimento das pernas. E aí eu disse, pode, claro que pode. Não vai fazer a prática como os outros. Ele vai ter restrições, vai ter limitações, porque a gente faz, tem técnicas que a gente faz em pé, tem técnicas que a gente usa elevação, movimento de pernas, mesmo sentado. Essas técnicas ele não vai fazer, mas pode fazer, eu não pode sim. E aqui eu adapto, né? Aí um dia nós tivemos, né? Uma pessoa procurou, era uma pessoa cega, né? Aí a pessoa veio e diz, eu posso fazer. E eu digo, sim, pode, vai fazer bem para você. Só que você vai ter que ser diferente, você vai ter que olhar, né, digamos assim, olhar com a mente, não com os olhos. Eu vou dar orientações. E tivemos uma aluna que ficou muitos anos com a gente, quase cega. Ela tinha um problema que ela chegava muito, muito, muito pouco. Então, ao dar aula para essa pessoa, a gente fazia a descrição das técnicas com muitos detalhes, sabe? Com muitos detalhes. Em pé, afaste as pernas cerca de 5 palmos. O pé direito para frente, o pé direito você vira para a parede. Flexione o joelho esquerdo, sabe? E ela ficou alguns anos fazendo aula com a gente. Porque o professor de yoga não pode utilizar, não pode ser exclusivo, tem que ser inclusivo. E claro, se o professor de yoga não tem condições de dar aula para uma pessoa com necessidades desse tipo, então ele diz: não, um cadeirante pode fazer prática? Sim, pode. Um cego pode fazer prática? Sim, pode. E aí ele diz: eu não tenho preparo, eu não tenho formação para dar aula para esse perfil. Então, o yoga, sim, é bom, facilita, sim, mas eu não estou preparado para dar isso, eu não tenho especialização. Isso é, é não inclusivo? Não, isso é ser honesto. Se você vai digamos assim, num ortopedista e fala para ele, diz, eu estou com um problema no estômago, ele vai dizer, bom, eu sou ortopedista. Em questões de ortopedia, eu resolvo o seu problema, mas questões de estômago, você vai num gastro. Você percebe? Então, se eu consigo atender aquela pessoa, eu atendo. Se eu não consigo, eu digo, não é que o yoga não serve para elas, o yoga serve sim, só que eu não estou preparado para fazer. Isso é ser honesto, ok? Bom, inclusive, conciliação e não conflito. Isso é de capital importância. O que é uma linguagem de conciliação em contrapartida com uma linguagem de conflito? Linguagem de conciliação é uma linguagem, ou linguagem da conciliação, é uma linguagem que você não julga. Uma das coisas mais geradoras de conflito e que afastam as pessoas e que quebram conexões é o julgamento. O que é o julgamento? Você dizer para a pessoa, diz, olha só, isso aqui está errado, você está fazendo errado, né? Essa ideia sua está errado. Aí a pessoa dá um feedback para você, diz, nossa, o seu cabelo não está bonito, o seu cabelo está feio, né? Aí você diz, não, meu cabelo está bonito, você é que não entende de estética. Você percebe? Isso é uma linguagem de conflito. Eu julgo. O cabelo está feio. O seu cabelo está ruim. Aí, ou outra maneira, o cara fala uma coisa para você, né? E aí você diz, você me agrediu. Né? Você falou uma coisa errada, agressiva, violenta contra mim. Essa é uma linguagem do conflito. É uma linguagem que eu acuso a pessoa de ter dito algo ofensivo, algo não bom, algo agressivo. E aí, na linguagem da conciliação, eu fico quieto, eu engulo o sapo. Não, eu digo de maneira correta, de maneira adequada. A pessoa disse uma coisa que eu entendi como ofensiva. Aí você diz para a pessoa assim:
isso que você me falou, eu senti que foi agressivo. Eu não sei se eu entendi mal ou se você não quis expressar outra coisa. Você percebe? Eu não julgo, porque quando alguém diz algo, pode ser que tenha sido agressivo e pode ser que não. Pode ser que eu sinta como agressivo, para mim foi agressivo, mas para a maioria das pessoas não seria. E aí, quando eu digo, eu sinto aquilo, a pessoa diz, eu me expressei de maneira incorreta, eu me expressei de maneira adequada. Ou a pessoa diz, não, eu não quis ofender, eu só quis fazer um comentário. Você percebe? Quando eu acuso alguém de fazer algo, essa pessoa entra na defensiva. E o normal da maioria absoluta das pessoas é a agressão, agredir de volta. De uma maneira mais leve, de uma maneira mais sutil, mas o normal é a agressão. Por isso, se semeares vento, colherás tempestade. Se você acusa de que a pessoa está fazendo isso, que a pessoa está fazendo aquilo, o normal, o comum, a menos que a pessoa já esteja num outro patamar de consciência, ela vai devolver com uma acusação. Né? Você agride, né? E ela devolve a agressão. Quando alguém faz um comentário para mim, uma sugestão, um feedback, às vezes eu recebo feedbacks difíceis, sabe? Qual que é a minha reação? Eu agradeço. Muito obrigado por você me fazer esse comentário. Eu vou pensar sobre o assunto. Talvez seja bom, talvez não seja, né? Quando algumas vezes a pessoa faz um comentário que é ótimo, então beleza, eu já sei que é ótimo, muito, muito obrigado. Quando ela faz um comentário que às vezes tem ali uma ponta de agressão, que às vezes a pessoa tem uma inveja, às vezes tem um ciúme, às vezes ela não está feliz naquele dia e agride você porque você está na frente, não é? Ela não tem nada contra você, mas você está ali na frente, ela faz aquele comentário árido, ácido, e aí eu digo, não, eu vou pensar sobre o assunto, muito obrigado, eu gosto de ouvir feedback, e eu gosto mesmo. Se você tiver feedback para me dar, pode mandar. E aí você diz, Beth, você vai se ofender? Eu digo, não, não vou, eu vou agradecer. Então, se você tem alguma coisa para dizer, pode dizer, me mande, que eu gosto. Pode mandar, se você não quer mandar no público, mande no privado, né? Ali no direct, se for pelo Instagram, né? E eu vou agradecer porque os feedbacks ajudam muito, muito a gente a crescer. Mas, se alguém faz alguma coisa agressiva para você, você, professor de yoga, tem que devolver ela faz alguma coisa, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, numa linguagem conflituosa, você assimila aquilo e devolve numa linguagem conciliativa, a linguagem da conciliação. Você pode dizer muito obrigado, né? Eu vou pensar sobre o assunto, eu gosto de ouvir feedback. Você pode dizer assim, muito obrigado, né? Que bom que você me falou isso. Eu pensava diferente, eu achava que isso não era agressivo que eu estava fazendo, que isso não era incorreto. Vou pensar. Você percebe? Você não devolve agressão. E claro que na linguagem, o jeito que você fala, os gestos que você utiliza, fazem muita diferença. Se você disser assim, não, isso não me afeta, né? Você está aí com, né? Está me ajudando, numa linguagem não muito boa, claro que isso vai afetar, né? Não é só a forma, é também, assim, não é só as palavras, as expressões faciais, os gestos, o olhar, né? O posicionamento corporal, se você vai para um posicionamento de mãos agressivo, se você vai num posicionamento mais aberto, mais amplo, só que no dia de hoje, na nossa linguagem, eu não vou trabalhar a gesticulação, né? Só aqui eu estou com o pessoal da internet, né? Então hoje aqui tá o técnico da Vivo me ajudando aqui, e então agora ele está saindo. Eu deixei no telefone com a moça não. Beleza.
Então ele está falando que deixou o telefone aí, que se precisar volta, só encosta a porta para mim, por favor. Ao vivo tem essas coisas, né? Então, vamos que vamos, ok? E aí, você, professor, quando você comunica o aluno, esse é um dos grandes desafios. Às vezes o aluno não entendeu, por exemplo, aqui, com a questão da pandemia, todo mundo, todos os nossos alunos fazem a prática, a gente colocou EVAs extras e limpa, né? Cada um acabou a sua prática e limpa o seu EVA. Tem um aluno meu que não está fazendo isso, né? Está fugindo dessa aqui, porque isso é natural, né? Nós, yogis, queremos ajudar os outros. Então, as pessoas fazem a prática, acabou a prática, passam aquela, né, fazem, limpam o seu viar para o próximo. Claro, esse é uma atitude de quem pratica yoga. E essa pessoa, e eu preciso dizer para ele, como, não, diz, ó, que tal se você limpasse o seu EVA para deixar para o próximo? E já estou umas 2 semanas pensando como eu vou dar essa notícia para a pessoa. Então, estou deixando um tempo para ver se ela, olhando os outros, se ela muda de atitude. Aí, se ela mudar de atitude, perfeito, e se ela não mudar, vai chegar uma hora que eu vou ter que dizer para ela. Dando exemplos para você. Um outro exemplo, nós temos aqui na nossa escola o grupo do WhatsApp, né? E aí, alguns grupos, né? O grupo avançado, temos o grupo das pessoas que da escola, né? E aí, às vezes, as pessoas começam a colocar coisas que não tem nada a ver. Se todo mundo coloca, nós temos muitos alunos, se todo mundo começa a colocar suas coisas, enche o grupo de coisas que não tem a ver com a escola, não tem a ver com as aulas, e aí as pessoas deixam de olhar o WhatsApp. Aí e aí quando você manda uma notícia da escola, uma notícia importante, mudou o horário, né? Vamos ter um encontro essa semana, vai ter satchakra. Aí as pessoas não enxergam porque já tem uma imensidão de mensagens que não tem nada a ver com aquilo que você faz. E aí o que que eu faço? Quando um aluno coloca, agora já não acontece mais, muito raramente. Quando um aluno coloca alguma coisa que está fora do contexto, eu falo assim, esse grupo da escola é para a gente conversar sobre o yoga, sobre a escola, as notícias. Beleza? Combinado? E ali, com algumas interferências que eu tive desse tipo, resolveu o problema. Hoje, esse grupo em que os alunos postam, poucas pessoas raramente colocam ali alguma coisa que não tem a ver com a escola, né? Por exemplo, ontem a gente fez a comemoração de 22 anos da escola, aí eu postei no grupo. Aí um disse, parabéns, outro disse parabéns também, outro falou alguma coisa, mas tudo a ver com a escola. Quando não tem, né? Há pouco tempo atrás, um aluno postou de uma acho que clonaram o celular dele, clonaram não, aqueles golpes do WhatsApp, aí ele colocou, eu digo, aí eu no caso dele, né, eu fui no particular e disse, esse golpe é antigo, né, não, aqui é o grupo da escola, sabe, né, e pronto, resolveu. Se você usar uma linguagem da conciliação, né, como que seria essa linguagem da conciliação nesse momento? Diz, olha, fulano, esse grupo da escola é grupo só para a gente conversar sobre as coisas do yoga, as coisas da escola. Então, se todo mundo posta, fica um volume muito grande de informação e as pessoas deixam de acessar. Combinado? Pronto. Quer dizer, a linguagem da conciliação não é que você deixa de informar o que precisa informar. Você informa de maneira positiva, né? De maneira leve, de maneira que não acusa, não agride, ok? Bom, as pessoas confundem o que significa isso. Muitas pessoas confundem. Sim, muitas pessoas confundem, né? Brincadeiras, piadas, falta de senso, falta de controle emocional. Bom, brincadeiras, nós já falamos, tem que ter muito cuidado nas brincadeiras para não ser preconceituoso.
para não ser preconceituoso, para não agredir a crença da outra pessoa. Às vezes ela acredita de maneira diferente. Bom, piadas, né? Tanto as piadas como as brincadeiras, né? Tem que ser coisas que valorizam a pessoa. Nunca uma brincadeira que joga a pessoa para baixo, porque isso não ajuda em nada. Talvez ajude você a perder o seu aluno. Então, quando eu faço uma brincadeira com os alunos, meus alunos, e eu brinco muito, eu sou uma pessoa brincalhona, pode ser que não pareça para você, mas eu sou muito brincalhona, eu sempre faço uma brincadeira ressaltando uma qualidade do aluno, algo que ele tem de bom, né? Então, só para dar um exemplo para você, toda sexta-feira nós temos uma prática aqui na escola que eu tenho uma sala redonda, maravilhosa, em cúpula, e que tem um anel intermediário. E nesse anel as pessoas fazem mantra, enquanto o pessoal, os outros praticam embaixo. Né? E aí uma pessoa vai fazer, uma primeira vez vai fazer a prática de mantra, ou um aluno antigo fez uma aula de mantra, cantando mantra. Aí eu, na frente dele, depois que sai, diz, nossa, o fulano me falou, ele não falou nada, é brincadeira, né? Fulano me falou, eu junto com ele, não longe dele, sabe? Fulano me falou que ele gostou tanto de fazer mantra que agora nunca mais vai perder uma aula de mantra. E aí eu até falei para ele, não, você falar nunca mais é muito forte, vai ter um dia que você pode faltar. E aí as pessoas riem, porque a pessoa está junto, né? E aí a pessoa brinca e diz, não falei nisso, olha só como o Bert inventa as coisas, sabe? É brincadeira, mas brincadeira ressaltando uma qualidade da pessoa, né? Veio, fez uma prática, claro que a prática é gostosa, claro que ela gostou, eu sei, né? Ela está se divertindo e eu brinco, né? E aí, quando eu falo sério, daí é sério. Mas quando eu faço uma brincadeira elevando a pessoa, jogando a pessoa para cima, ressaltando pontos bons, pontos que elevam, que enobrecem, que cultivam coisas positivas, coisas boas. E quando eu tenho a oportunidade de fazer uma brincadeira que joga a pessoa para baixo, eu fico calado. Né? E é isso que você tem que fazer. Se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que pode ofender, que pode machucar, que pode gerar constrangimento, que pode gerar desconforto, fique quieto. Aí você está comunicando bem, sabe? Comunicar não é só falar, às vezes ficar quieto é uma excelente estratégia de comunicação. Então, brincadeiras, piadas, falta de senso. O bom senso é assim. Né? Bom senso, se você tem, você sabe o que é. Se você não tem, você não sabe o que é. Sabe? Mas quando a gente vê alguém fazendo uma coisa que a gente diz, nossa, que falta de bom senso, né? É isso. Professor de yoga tem que trabalhar para melhorar o seu senso, para ficar cada vez melhor. Falta de controle emocional. Isso joga muito professor de yoga, perde muitos alunos, porque às vezes, quando eu tenho uma notícia ruim para dizer, uma notícia difícil, uma notícia pesada, eu penso, eu penso, eu penso. Eu imagino a situação, eu escolho as palavras, depois eu escolho de novo. Pois é, você está com umas 2, 3 semanas que eu estou pensando como eu vou dizer para essa pessoa que ela precisa limpar o bebê dela, né? E ainda não consegui chegar. Porque a melhor maneira de você fazer bobagem é dar uma resposta com a cabeça quente. Quando alguém vem com uma informação que às vezes você sente que não é boa, para você não foi boa aquela informação, né? E você percebeu que o emocional alterou, fique calado. É uma das melhores soluções, porque quando estamos emocionalizados negativamente, o normal, o comum, é a gente falar o que não devia, é a gente se comunicar de maneira inadequada, né? Então, aqui no próprio Instagram, nesse projeto Viva do Yoga, eu tive um comentário ali mais intenso, uns 2 comentários mais intensos, 2 pessoas diferentes. Eu não respondi na hora, li, deixa eu pensar, né? Como eu vou comunicar a essa pessoa que o nosso projeto é um projeto para ajudar professores,
né, de yoga, que não vivem do yoga. Claro que um professor de yoga que vive do yoga, que ele já vive do yoga, se ele se aperfeiçoar, ele vai melhorar. Aperfeiçoamento é para sempre. Mas o professor que não vive do yoga, ajudar as pessoas que não vivem do yoga a viver do yoga, essa é uma coisa boa, né? E é isso que eu queria dizer para ele. O nosso projeto é sincero, é um projeto honesto. A gente vai fazer tudo que a gente pode. Eu vou ensinar as coisas que eu vivi já há 22 anos da escola. Estou contando, já contei vários casos em que eu perdi alunos por não saber fazer direito, né? E a linguagem é uma das coisas que faz você perder alunos. Aí eu esperei, deixei amadurecer e respondi. Acho que foi bastante positivo, porque a gente encontrou, né, um ponto bom, na minha percepção. Eu não sei se a pessoa encontrou-se para ela, mas pelo que o andar da conversa, trocamos umas 4, 5 mensagens, e aquela mensagem primeiro, que veio mais forte, mais intensa, ela foi amenizando. E a última mensagem foi uma mensagem leve, uma mensagem tranquila, sabe? Essa é a função do professor de yoga. E a gente não consegue fazer isso, eu digo não consegue, como regra geral, com a emoção forte, a emoção intensa, emocionalizado negativamente, ok? Então, cuidado quando você perde o controle emocional no sentido, a emoção ficou forte, é melhor você pensar. Pense, deixe a cabeça esfriar, reflita sobre o assunto e volte de uma maneira mais leve. Ah, mas e se tem que ser na hora? Tem que ser na hora, é muito relativo. Eu tenho um treinamento que é auto, é, alta performance emocional, que é justamente um treinamento para você lidar com o controle emocional. Né? E nesse treinamento a gente ensina essas coisas de você não responder na hora, ou há alternativas quando você está, por exemplo, numa reunião. Às vezes você está numa reunião, você não tem como fugir, você tem que responder na hora. Então, tem alternativas que aqui não vai dar tempo, não no dia de hoje. Ok? Bom, tome cuidado, porque hoje eu queria ressaltar, preste muita atenção nisso. Hoje, as pessoas são bastante sensíveis, bastante sensíveis. Uma conversa intensa, você perde um aluno. Às vezes, não precisa ser uma conversa intensa. Às vezes, uma frase intensa. Se a pessoa se sentir ofendida, você perde esse aluno. É muito frequente. Hoje, o professor de yoga não pode ter uma comunicação preconceituosa, agressiva, uma comunicação que gera conflito, porque às vezes você não tem segunda chance. O aluno vai embora. E se você começa a perder aluno de bobeira, né, você não vai crescer. Você não vai ter muitos alunos, você não vai viver do yoga. Né? Você tem que construir alternativas para você perder cada vez menos alunos. Então, o que é a linguagem do conflito? É a linguagem acusativa, nós já falamos isso. Você vê, eu passo de questão a questão, as que eu já respondi, a gente vai rápido. Qual a diferença entre a linguagem do conflito e da conciliação? Eu já falei, só vou repetir. Linguagem da conciliação, eu sinto, linguagem do conflito, eu acuso. Você fez isso. Você, né? Mas isso a gente já falou. Porque a linguagem é importante e gera benefícios. Já falamos isso, mas só vamos repetir. Gera conexão, gera empatia, gera sentimento inclusivo, senso de ser parte do grupo. Né? E vemos que essa linguagem não é forma e conteúdo, forma. A verbalização é uma forma, né? É uma parte da forma, os gestos, a atitude corporal, a expressão facial, os olhos, né? O tom de voz, tudo isso faz parte da forma, né? Porque às vezes você maneira de dizer, às vezes a pessoa diz palavras suaves, mas de uma forma por gestos ou por expressão facial que é muito agressiva.
E aí o interlocutor sabe que a pessoa está mentindo. Ela tá bom, você vem com essa voz mansa, mas com todo esse ódio no coração, todo esse ódio nos seus olhos. Então, você está com ódio. Às vezes a pessoa não diz isso, mas evidentemente que ela sente. Né? Só que isso a gente vai deixar para outro dia. Bom, por que a comunicação consegue gerar benefícios? Isso nós já falamos nessa questão anterior, né? E se eu não fizer uma comunicação boa, o que que acontece? Perderá alunos, baixa tolerância para essas diferenças nas gerações mais jovens, isso que eu falei há pouco. As gerações mais antigas tendem a ser mais tolerantes com uma comunicação que não é boa. Às vezes você fala alguma coisa que não é adequado para uma pessoa mais antiga, que eu sou mais antigo, sabe? Então, quando eu trabalhei de funcionário, né? Então, às vezes, eu trabalhei de funcionário, minha cultura é gaúcha, né? A comunicação é forte, né? Assim, então, se uma pessoa vem com uma comunicação forte, não me ofende, né? Agora, as gerações mais jovens, né? Vamos colocar gerações mais jovens, sim, o pessoal com aproximadamente menos de 30 anos, eles são muito sensíveis. Você perde um aluno muito facilmente, eles se ofendem, né? E com esse negócio aqui, nesse momento que nós estamos vivendo na sociedade, né, de combate ao preconceito de todos os tipos, ficou mais difícil você ter uma comunicação. Então, você tem que prestar mais atenção, porque essa geração muito fácil você perder. E por uma razão óbvia. Se uma pessoa quer fazer yoga e vai num professor que dá uma aula boa, e aí um dia ele faz uma brincadeira desconfortável, para um determinado aluno, o que esse aluno faz? Ele sai daquele professor e vai em outro. Né? Exceto cidades pequenas, que tem às vezes um professor de yoga, mas numa cidade como Campinas tem muitos professores e muitos professores bons, né? Muitos professores que dão aulas excelentes, aulas boas. Aqui em Campinas a gente tem essa característica, mas as grandes cidades, todas elas têm, de vários professores bons que dão aulas boas. Então, se um professor dá uma aula boa, mas ele faz uma brincadeira agressiva, uma brincadeira preconceituosa, uma brincadeira que ofende, que agride, aquele aluno sai daquele professor e vai fazer uma aula com outro professor também bom. Você percebe? Você percebe? Né? Hoje, esse discurso eu já tenho feito desde o início desse projeto. Só dar uma boa aula de yoga já não é mais suficiente. Então, se eu não fizer, vai perder alunos. Você se lembra de alguma história em que isso foi importante para você? Bom, eu já falei várias aqui, né? Bom, mas uma que eu queria falar é a polarização política que teve nas últimas eleições. Famílias que brigaram, né? Filhos que excluíram o pai, né? Bloquearam o pai no Instagram, no WhatsApp, sabe? Polarização política. Não, aqui eu não vou entrar se o candidato A ou se o candidato B, não é essa coisa, porque a escola de yoga é para ensinar yoga. Então, os meus professores aqui eu oriento os meus professores, é que quando tem uma discussão política, a escola, o professor na escola, ele não entra em discussão política. Porque se ele quiser expressar a sua opinião política, ele pode expressar, mas na sua rede particular, não no seu momento de trabalho. No momento de trabalho aqui na escola de yoga é para a gente ensinar yoga. Agora, os alunos que quiserem conversar entre eles, as pessoas são livres, elas conversam o que quiserem. Então, a gente está conversando aqui numa roda, todo mundo tomando chá e coisa, e de repente surge uma questão política. Candidato A é isso, candidato B é aquilo. O que os professores fazem e o que eu faço? A gente fica em silêncio, a gente fica ouvindo. E aí, nunca ninguém me perguntou, né? E a sua opinião, Beth? Mas se me perguntasse, eu já estou com a resposta pronta. Já, aqui na escola de yoga, eu não manifesto a minha opinião política. Né? Aqui eu não quero interferir na visão política das pessoas.
Então, aqui eu não manifesto a minha opinião. Bom, sobre questões políticas, sobre divergências religiosas, não, os caras acreditam. Imagina, aquela religião acredita nisso. Que absurdo, né? Nós, professores, não entramos nessa discussão, porque um professor de yoga dentro da escola de yoga, e eu digo dentro, mas fora também, tem que respeitar a opinião de todo mundo, tem que respeitar a crença. O cara acredita em alguma coisa que para você é absurdo, mas é a crença dele, você tem que respeitar. Então, o nosso propósito é ensinar o yoga. Então, quando tem alguma coisa que sob o ponto de vista do yoga, não é compatível, eu digo, bom, o yoga pensa dessa maneira. Linguagem da conciliação. Eu não estou dizendo que aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa acredita é um absurdo. Eu não falo isso. Porque a gente tem que respeitar a crença de cada um. Não importa se você acha que aquilo é um absurdo. E quando eu falo para a pessoa, né, uma coisa eu digo, ó, o yoga pensa dessa maneira, né? Mas é um pensamento, é a forma que o yoga vê. Pronto, né? Mas aqui na escola, a nossa proposta, o nosso propósito é ensinar yoga. E esses temas, né, todos esses temas polêmicos, a gente não entra aqui na escola, a gente entra no yoga, a nossa proposta é ensinar yoga. Porque às vezes a gente entra num tema polêmico, né? E aí a pessoa, ela se chateia, e aí ela deixa de ouvir o que você tem de ensinar sobre yoga. Aí na sua vida particular, no seu Instagram pessoal, no seu Facebook, no seu TikTok pessoal. Se você quiser expressar a sua opinião, você expressa, você é um ser humano livre. Mas, dentro aqui da escola, na minha equipe, eu e minha equipe, não entramos. Aqui o professor que dá aula na minha escola é para dar aula de yoga, é para ensinar yoga, a função dele é transmitir os conhecimentos do yoga, não é? Ser generoso, ser leve, respeitar as crenças de todo mundo, não ser preconceituoso, não ser agressivo, acolher as pessoas, porque senão, se a gente não fizer diferente, a gente é como todo mundo. E uma das coisas que as pessoas me respeitam muito, que eu tenho muitos feedbacks positivos de alunos e coisa, é que eles dizem assim, Bert, você acolhe todo mundo, né? Não importa. Às vezes, teve um dia que tinha uma aluna com umas ideias bastante fora da caixinha, bastante fora da caixinha, tá, né? Não vou citar o nome do aluno e coisa. E aí ela começou a me contar as histórias delas, as crianças, eu fiquei ouvindo com atenção, né? Porque uma coisa é você ouvir com desdém, né? Você ouvir com aquele sorriso irônico, isso é uma facada na alma, isso é muito agressivo. Né? O professor Diogo não pode ser agressivo, ele tem que ser leve, né? E eu ouvi toda a história, ela me contou, eu não contrariei, não dei minha opinião, porque eu achava ali que a diferença estava tão grande que não valia a pena. Aí depois ela saiu, uma pessoa que ouviu tudo, um outro aluno que ouviu tudo, aliás, uma aluna que ouviu tudo, né? Aí ela ficou ali ouvindo, né? E o jeito que eu me comportei, ela disse depois, né? Ela disse, Bert, como você tem essa paciência, né? Eu digo para ela assim, a gente tem que acolher as pessoas. A gente tem que ser generoso. Se a gente não acolher, se a gente não for generoso, a gente é como qualquer um. Então, para que está praticando yoga? Né? E claro, né, a crença dela é a crença dela, respeitar. Você percebe? Então, quando você tem uma atitude de comunicação diferenciada, os outros alunos que estão ali notam. E aí eles dizem, bom, você tem sabedoria, porque a maioria das pessoas agiriam de um jeito e você agiu de um jeito melhor. E aí as pessoas vão querer ficar perto de você. Você percebe? Né? Então, polarização política, o respeito às crenças religiosas, né? Isso tudo entra na comunicação ali que a gente está falando. Lembrar de deixar os assuntos espinhosos, religião, política, crença, para a vida privada, particular. Não acrescenta na jornada do yoga, focar no yoga. É isso que eu falei aqui. Né? Dentro da sala de yoga, é um lugar para a gente ensinar yoga, é um lugar para a gente acolher, né? É um lugar para a gente ser generoso, para a gente ser leve, né? Para a gente construir,
para a gente gerar empatia, gerar conexão, gerar alegria. Usar os princípios do Patanjali, o Yoga Sutra, Ahimsa, o primeiro princípio de Patanjali, Ahimsa, não agressão. Será por que Patanjali, no seu primeiro princípio, diz não agressão? Porque é talvez um dos grandes sustentáculos de uma relação coletiva positiva, favorável, construtiva, não ser agressivo. Não ser agressivo não só por ações de bater, mas especialmente, porque hoje essa agressão física já quase não existe no nosso mundo, mas especialmente as outras agressões, por palavras, por discriminação, por desdém, por ironia, etc, etc, etc. Muito obrigado por estarmos juntos nesse projeto Viva do Yoga. Hoje fizemos o nosso trabalho e agora eu volto semana que vem, né? Semana que vem com um conteúdo mais profundo como esse e durante a semana a gente vai soltando os conteúdos mais leves. Muito, 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 muito obrigado por estarmos juntos nessa caminhada. Até o nosso próximo encontro.